Olha que curioso. Como é que uma das figuras mais importantes da história consegue impactar, transformar mesmo, uma cidade inteira, sem nunca ter colocado os pés lá? Pois é, essa é a história fascinante de Paulo e da cidade de Colossos. E o segredo está numa estratégia de influência à distância que é genial. Então, a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui é justamente essa. Como foi que a mensagem de Paulo não só chegou, mas floresceu num lugar que ele, sinceramente, só conhecia de nome? É um baita quebra-cabeça histórico e a gente vai montar as peças dele agora. E a resposta, olha que interessante, não está numa viagem que Paulo fez para lá. Não, não. Está numa estratégia super inteligente que partia de uma cidade grande ali perto. É o que a gente pode chamar de modelo de Éfeso. Para a gente entender essa estratégia, a gente precisa voltar no tempo. Imagina Éfeso lá pelos anos 50. Aquilo ali não era uma cidade qualquer, não. Era tipo o coração da província romana da Ásia. Um porto gigantesco, um centro comercial, cultural, tudo acontecia ali. E foi desse ponto central, desse verdadeiro hub, que Paulo trabalhou por uns 3 anos. E a estratégia, na prática, funcionou como uma corrente, sabe? Pensa assim, Paulo pregava lá em Éfeso, no epicentro de tudo. Aí, gente de toda a região que passava por ali, como um cara de Colossos chamado Epáfras, ouvia a mensagem e se convertia. E o mais importante, Epáfras não guardou isso para ele. Ele voltou para casa e levou a mensagem junto, se tornando a ponte, o elo que ligou Paulo à cidade dele. Beleza, então a mensagem chegou em Colossos por meio do Epáfras. Mas que cidade era essa? Como era o lugar onde essa nova ideia ia tentar criar raiz? Vamos dar uma espiada nesse cenário. Bom, Colossos ficava mais pro interior, pertinho de outra cidade mais conhecida, Laodiceia. E o que é fascinante de verdade é que Colossos é um lugar que os arqueólogos começaram a escavar para valer só recentemente. Diferente de outros lugares super famosos, sabe? Isso quer dizer que o que a gente sabe sobre o dia a dia lá ainda está sendo descoberto. A história está sendo escrita agora. E olha só um dado importante para a gente entender o contexto. As fontes da época sugerem que viviam na região da Frígia, onde ficava Colossos, cerca de 10 mil judeus. Esse número não é à toa, ele nos dá uma pista valiosa sobre como era o ambiente cultural e religioso que o Epáfras encontrou quando voltou. E não era um ambiente nada fácil, viu? A mensagem cristã chegou no meio de um verdadeiro caldeirão cultural. Tinha práticas pagãs por todo lado, a adoração de vários deuses romanos, a gente sabe disso até por moedas que foram achadas lá. E claro, as tradições locais que eram super fortes. Ou seja, era um cenário bem complexo, bem desafiador mesmo. Mas essa história de Colossos não é só sobre estratégias e números, não. Ela fica muito, mas muito pessoal. E tudo por causa de uma carta. Agora a gente vai mergulhar num dilema humano. Uma história que nasceu bem no meio de tudo isso. Os personagens dessa história são Filemon, um cristão lá de Colossos, que muito provavelmente se converteu junto com Epáfras, e o escravo dele, Onésimo, que tinha fugido. E quem é que aparece no meio desse conflito todo tentando resolver a situação? Ele mesmo, Paulo. E aqui está o centro de tudo, o grande conflito. De um lado você tinha a lei romana, que era claríssima. Escravo fugitivo tinha que ser devolvido para o dono. Ponto final, sem discussão. Mas do outro lado vinha um apelo de Paulo, que ia na contramão de tudo isso. Ele não estava falando de lei, ele estava falando direto com a consciência, com a fé de Filemon. Agora, a gente precisa entender o porquê dessa proposta de Paulo ser algo, assim, absolutamente radical. Para a época era algo revolucionário. Paulo pede para Filemão receber o Onésimo de volta. Só que aí vem a frase que muda tudo. Não mais como escravo, mas como um irmão amado. Numa sociedade que era toda construída em cima da escravidão, essa ideia, ela simplesmente virava a ordem social de cabeça para baixo. Era um pedido para enxergar a humanidade, a fé daquela pessoa, acima do status legal dela de propriedade. E o mais impressionante é que essa história, que aconteceu lá em Colossos, com essas pessoas, acaba nos jogando numa questão muito, mas muito maior. Uma pergunta que continua ecoando através da história. Esse dilema não ficou lá atrás, no passado. Esse conflito entre o que a lei manda e o que a consciência diz é um tema que aparece de novo e de novo na história. Um exemplo muito forte disso foi o debate sobre as leis de escravos fugitivos nos Estados Unidos, lá no século XIX. As pessoas tinham que escolher obedecer à lei, que mandava devolver os escravos, ou seguir a própria consciência.
E assim, a história que começou com uma estratégia para levar uma mensagem para uma cidadezinha lá na Ásia Menor, termina nos deixando com essa pergunta que é ao mesmo tempo universal e superpessoal. Quando a lei de um lugar e um chamado moral batem de frente, que caminho seguir? É uma pergunta que, como deu para ver, não tem data de validade.